Graça e paz, irmãos. Estaremos dando início aos estudos dos livros históricos, né, da Bíblia. A Bíblia ela é separada, né, dessa forma. Os primeiros 5 livros tidos como Pentateuco e logo após começa aí os livros históricos, tá? Começando em Josué e terminando em Esther, né? Então nós temos esses 12 livros, tá? Então, quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os 12 livros históricos, né? E na sequência aí, a começar por Jó, nós temos os livros poéticos. Mas nossa lição ela vai se basear aqui nos livros históricos, nesses 12 livros, a qual conta aí a história de Israel, desde a conquista da terra até o seu exílio, né, a qual acontece o exílio babilônico, e o seu retorno, né, contado ali por Esdras e Neemias. Tá? Dentro disso, nós temos 1000 anos de história, em que vai contar, então, a conquista, que vai falar a respeito da entrada ali deles em Canaã, né, tendo a primeira cidade Jericó. Depois nós temos o período dos juízes, tá, que registra aí os primeiros 300 anos após a conquista, passado ali por juízes. Depois nós temos o Reino Unido, que é o período ao qual ficou 3 reis, que foi Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, o reino é dividido entre Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte com a capital em Samaria, Reino do Sul com a sua capital em Jerusalém. Depois nós temos o reino dividido, então, né? E na sequência nós temos o reino solitário. Por que reino solitário? Porque o reino do norte ele não teve bons reis, tá? Os reis que subiram ao trono do reino do norte, todos eles, né, se desviaram daquilo que Deus requeria do seu povo. Por isso ele foi atacado ali pela Síria e a Síria os leva cativo. E havia uma tática de guerra, né, da Síria de tirar o povo de uma terra e colocar em outra, e assim o Reino do Norte ele não existe mais, tá? E só fica então o Reino Solitário, que é o Reino do Sul, que após 100 anos acontece o exílio babilônico, né? Enfim, acontece com eles também no Reino do Sul, mas eles têm um retorno após 70 anos, como Deus tinha já profetizado, tá? Depois nós temos o cativeiro em si, que é contado por alguns profetas, né? Por exemplo, né? Ezequiel está lá, né, juntamente com aqueles que estão exilados. Enfim, né? Nós já conhecemos a história de Daniel também, que, né, passa um período ali. A história de Daniel acontece ali na Babilônia. E nós temos, então, esse cativeiro e depois tem a história do retorno, tá? Que retorna os judeus aí, cerca de 50 mil judeus, volta à pátria, tá? E aí nós temos a história de Esdras e Neemias, né? Contado aí como os últimos livros aí entre os 12, e depois nós temos o livro de Esther, que acontece aí nesse período em que o povo de Israel está ali na Babilônia. Vamos lá, então, iniciando o livro de Josué, tá? Que vai falar, então, né, a história de Josué e a conquista ali da terra prometida, tá? Então, vamos iniciar no capítulo de número 1, né? Que vai falar da chamada de Josué, quando Deus ele convoca Josué aí, apresentando, né, ali diante dele esse desafio a qual ele teria, mas havia uma promessa, tá? Então, o livro de Josué, ele já começa com uma promessa de Deus a Josué, que está lá no capítulo 1, versículo de número 5, né? A promessa é a seguinte: Deus prometeu, como fui com Moisés, assim serei contigo. Essa é a promessa que Deus faz ali para Josué. Tá? E a promessa ela continua, né? A segunda parte fala: não te deixarei
e nem te desampararei. Então, essa é a promessa dada a Josué ali por Deus, garantindo aí que Deus estaria com ele em toda a sua caminhada, tá? É por isso que Josué ele entra ali com confiança, sabendo que Deus o ajudaria. Em toda a Bíblia, né, nós acreditamos dessa forma em que nós alcançamos as promessas de Deus através da fé. E Josué, ele com certeza ele firmou essa fé em Deus e alcançou a vitória, como nós vemos lá no final já dos capítulos de Josué, no capítulo 23, ele olhando para a história, por tudo aquilo que passou, e relembrando que tudo aquilo que Deus tinha o prometido, ele cumpriu ali à risca, tá? Então é isso. Não, então essa promessa de Deus, né? Não te deixarei, nem te desampararei, e assim a confiança, né? Que eles tinham ali, assim como nós vemos o escritor aos Hebreus escrevendo no capítulo 13, versículos 5 e 6, fala: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, tá? Então eles alcançaram ali a promessa pela fé, a promessa feita por Deus, né, a Josué, é, é o que nós temos aqui, tá? Deus daria ao povo de Israel a terra de Canaã, depois acrescentou: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos darei. Né? O capítulo 1, versículo 3, que fala assim: ó, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus reforçando ali a Josué aquilo que Deus já tinha prometido a Moisés, né? E passa aqui a, a reafirmar essa promessa para Josué, tá? Essa aparente contradição, né, que Deus fala que daria a terra e depois ele fala que daria na realidade todo o lugar a qual eles pisassem, tá? Que o livro texto fala essa aparente contradição envolve um princípio muito importante. Nós, né, falando, né, enfim, fazendo uma releitura aqui, trazendo para nós, tá? Nós recebemos a salvação de uma vez completa, né, como um dom divino, mas ele vem acompanhado de muitas bênçãos, promessas e privilégios, dos quais só podemos de fato nos apropriar e usufruir ao vivermos a vida cristã passo a passo, vencendo diariamente a luta espiritual. Então, trazendo uma verdade espiritual a respeito disso, né? Que já é nos garantido algo, já é nos prometido algo, mas nós temos que conquistar paulatinamente, né? Ou seja, nós temos a nossa batalha diária, nós temos as nossas batalhas a qual nós temos que, né, vivenciar e vencê-las, né? Assim, a cada dia nós somos vencedores e mais que vencedores, assim como o texto bíblico nos fala, mais que vencedores por Jesus Cristo, tá? Em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. E aí nós temos a proposta, então, Deus ditou a Josué e aos israelitas a segunda geração, né? Que aqui quem está entrando na terra prometida ali é a segunda geração, já que a primeira, né, Deus, eles não acreditarem, né, não confiarem na promessa de Deus, eles morreram no deserto. E essa é a segunda geração que está entrando ali na terra prometida. Então, Deus ele faz ali essa promessa e dá alguns requisitos, tá? Que nós vemos lá. No versículo 6 ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7 ele fala: esforça-te, tem um bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Aí o versículo 8 fala: medita nela, né, falando sobre a palavra, dia e noite. E o versículo 9 fala: não temas nem te espantes. Então, Deus havia dado uma promessa, só que Deus dá algumas condições. Entre as condições que Deus dá ali a Josué e ao povo, é que eles andassem segundo a sua palavra, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, e meditando nela constantemente. Né? Vai falar, medita nele, no livro, na palavra do Senhor, dia e noite. Tá? Então, é essa a forma a qual Deus dá ali a direção a eles. E aqui o livro-texto fala algo interessante. Ele fala assim:
Note que Deus não deu instrução quanto à estratégia militar dos israelitas. Deu-lhes as diretrizes para a perspectiva espiritual de uma vida bem-sucedida. Então, Deus não dá estratégia de guerra, mas dá como se fosse uma receita espiritual ali para que eles pudessem vencer suas batalhas. Qual era? Firmar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, meditar nela dia e noite. E nós vemos em toda a palavra do Senhor reafirmando, né, essa responsabilidade a qual nós temos de estar firmado na sua palavra, de estar confiante na sua palavra. Nós somos constantemente trazido à memória que a palavra de Deus ela tem que estar aos nossos lábios, que ela tem que estar aos nossos corações, que ela tem que ser o nosso guia, que ela tem que ser aquilo que nós ansiamos é a sua palavra. Tá? A mesma promessa divina de prosperidade e sucesso foram oferecidas aos israelitas da primeira geração, mas como falharam na obediência, os requisitos que acompanhavam nunca conseguiram o prometido descanso da terra de Canaã. A geração anterior perdeu esse direito por não possuir fé, virtude necessária e uma luta vitoriosa contra os gigantes da terra a ser conquistada. Então, eles não alcançaram, né, porque não acreditaram, não tiveram fé. E lá no texto de Hebreus, vai falar sobre, vai fazer esse paralelo. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2 fala assim, ó, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naquele que ouviram. Então, o escritor aos Hebreus, olhando para a história de Israel, e pelo primeiro povo que morre ali ao deserto, ele fala que faltou fé, faltou eles acreditarem na promessa a qual Deus tinha feito para eles. As palavras sendo nos deixadas, né, falando a respeito do versículo 1 e 2 do capítulo 4 de Hebreus, fala assim, ó, sendo nos deixada a promessa, mostra que temos hoje o direito de desfrutar das promessas divinas e levar uma vida vitoriosa, assim como os israelitas da época de Josué também podemos confiar na gloriosa promessa, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vós dá essa terra. A geração de Josué aceitou com fé e grande entusiasmo a promessa de Deus, respondendo ao mandado divino com as seguintes palavras. Então, Deus refaz a promessa, Deus convida novamente o povo, e o povo ele responde da seguinte forma, está lá no capítulo 1, versículo 16, ele fala assim, ó, tudo quanto nos ordenardes fazer, faremos, e onde quer que nós enviar, iremos. Então, o povo ali se compromete a estar com Josué, e eles falam isso, né? Tudo que o Josué, através de Deus, né, ordenasse que eles fizessem, eles fariam, e aonde Josué apontasse para eles irem, eles iriam, tá? É isso que nós temos aqui no capítulo de número 1. No capítulo de número 2, nós temos o quê? Nós temos Josué chamando 2 espias para irem à terra a qual eles iriam conquistar, entrando ali na primeira cidade, que é a cidade de Jericó. E ele manda ali 2 espias, então, para estarem andando ali pela terra e sondando ali como é que era, tá? E é interessante essa história, a qual eles encontram uma mulher ali, e a mulher ela dá testemunho, né, daquilo que Deus já tinha falado, tá? O nome da mulher é Raabe, e logo após essa mulher, Raabe, né, a prostituta, ela entra aí futuramente na genealogia de Cristo, né? É isso que acontece ali, tá? O texto, então, vai nos dizer que o livro-texto fala: o envio dos espias não demonstra falta de fé da parte de Josué. Por quê? Moisés enviou 12 espias. Josué, ele manda apenas 2, tá? Deus já havia preparado uma mulher bem no meio da cidade inimiga para recebê-los e dar-lhe a necessária acolhida.
Os espias chegaram de uma forma miraculosa, pois a casa dela era apenas uma casinha desconhecida no meio de tantas outras. Os espias enxergaram com os olhos da fé aquele que Deus lhe tinha preparado, e a própria mulher Raabe, que os hospedou em sua casa, disse, está lá no capítulo 2, versículo 9, essas são as palavras de Raabe: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Aí não precisava de mais nada, a confirmação de que Deus estaria dando vitória ali para eles, e o texto vai dizer que a mulher os esconde ali em sua casa. Os cidadãos ali de Jericó chegam até a casa dela questionando, ela fala que realmente tinha vindo alguém ali, mas que já tinha ido embora. Mas ela tinha escondido eles ali, né, em sua casa. Após isso, ela os despede, né, fazendo eles ali o prometer que salvaria ela, e eles falam para ela deixar um sinal, que seria um pano ali escarlate, né, pendurado em sua janela, em que seria um sinal de que ela manteria o acordo, e eles também. E aí eles falam para ela ali que aqueles que estiverem dentro dessa casa serão salvos. E, né, se saírem, a responsabilidade é deles, né, é dela, no caso. Né? Se eles saírem daquela casa, daquele recinto, a responsabilidade é dela. Porém, se alguém entrar naquela casa, né, já que eles tinham feito aquele acordo, e matar alguém ali dentro, a responsabilidade seria deles. Né? E eles fecham esse acordo aí com ela. Tá? No capítulo 3 e o capítulo de número 4, nós temos aí a travessia ali do Jordão. A Josué, ele convoca ali os sacerdotes, né? Deus enviado ali por Deus, Deus dá essa forma dele fazer para atravessar o Jordão, em que os sacerdotes, eles colocam a arca, eles colocariam a arca ao ombro e entrariam, né? Quando entraria, as águas parariam, e isso aconteceu. Quando eles colocaram o pé com a arca do Senhor ao ombro, as águas pararam. O povo de Israel passou, e Deus ali ordena a Josué para que fizesse um memorial. Qual seria esse memorial? Eles pegariam 12 pedras, cada um representante das 12 tribos, e faria ali amontoaria ali no Jordão, dentro do rio Jordão, para ficar como um marco. E também, à margem do Jordão, eles fariam também esse monumento, colocariam 12 pedras, e o texto é claro, quando você lê, que Deus fala que é para ficar como memorial, para que se algum dia alguém perguntasse, fala, mas que montante de pedra aqueles? E aí a resposta seria, foi o dia em que Deus, através do seu milagre, nos fez passar aqui diante desse Jordão, em terra seca, com os pés secos, alcançamos aqui. E aí nós temos o sacrifício em Gilgal, né? O primeiro contato ali que eles têm ali na terra prometida. No capítulo de número 5, fala assim, ó, Gilgal, o primeiro acampamento de Israel, da Canaã, foi o lugar de consagração e dedicação de todo o povo. Aqui todos os homens incircuncisos foram circuncidados, simbolizando a necessidade do coração humano de deixar de lado a sua natureza pecaminosa e entregar-se totalmente ao Senhor. Foi em Gilgal que Deus fez cessar o fornecimento miraculoso do maná do céu. O povo pôde então, pela primeira vez, provar do fruto da terra. Deus não opera milagres sem que para isso haja uma razão. O povo de Israel não estava mais no deserto, agora tinha condição de sustentar por meio da agricultura. Então, o que nós temos aqui? No capítulo número 2, no capítulo número 1, nós temos ali a aliança que Deus faz com Josué, no capítulo com Josué com o seu povo, né? No capítulo número 2, nós temos a entrada ali dos espias, 2 espias que vai ali a Jericó para sondar ali a cidade, né? Encontra a prostituta Raabe, faz um acordo com ela em que ela seria poupada ali. No capítulo de número 3, né, nós temos a passagem do Jordão, em que Deus dá essa direção ali para Josué, para entrar primeiramente com
a Arca da Aliança. E é interessante que lá no capítulo de número 3, né, o versículo 5, fala assim, ó, disse também, né, Josué falando ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então é isso, né? Deus pede ali através de Josué para que o povo se santifique, porque Deus faria maravilha no meio deles, e foi o que aconteceu, a abertura do Jordão, e vai dizer o texto que era em um momento em que havia muita água, tá? E ali eles passam em seco. No capítulo de número 4, então, nós temos aquilo que eu falei da questão deles tirarem ali, né, depois da travessia, eles tirarem as pedras, fazer esse monumento tanto dentro como fora ali do arraial. E depois, no capítulo de número 5, nós temos a circuncisão, já que essa é uma nova geração. Eles não passaram por esse período. Enquanto eles estiveram no deserto peregrinando, não houve a questão da circuncisão, então eles entram aqui e são circuncidados. No capítulo de número 5, versículo 10, vai falar que eles celebraram a Páscoa, é o que acontece ali, e o texto, né, a qual foi dito aqui, o que acontece aqui também, é que cessa o maná. Quando eles entram ali, então, na terra ali, né, em Gilgal, e se estabelece ali, Deus, ele cessa o maná, porque já não precisariam mais, né? Eles teriam condição de estar trabalhando e fazendo ali daquele lugar sua moradia e seu sustento. Tá? E no capítulo número 5, no versículo de número 13, nós temos aí a questão da aparição ali do anjo do Senhor, né? Está lá a partir do versículo 13, que fala assim, ó, e sucedeu que estando Josué em pé, em Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, e ele disse-lhes, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então José se prostrou sobre os seus rostos, sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalças os sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. No capítulo de número 6, nós temos o quê? Capítulo número 6. Nós temos a entrada do povo de Israel ali em Jericó, tá? E salvando ali a Raabe e toda a sua família que estava ali com eles, né? E a estratégia a qual Deus dá ao povo de Israel, que era para que eles pudessem rodear a cidade, eles rodeariam a cidade com a Arca da Aliança entre eles, né? O povo, aqueles que eram guerreiros, ia na frente, depois iria a Arca da Aliança e o povo iria atrás. E o texto vai dizer que eles iriam em silêncio, né? E os sacerdotes estariam tocando a trombeta, e eles fariam isso por 7 dias. Rodeariam uma vez, ia para casa, 2 vezes, por 7 vezes. No 7º dia, eles rodeariam 7 vezes, e quando eles rodeassem 7 vezes, eles gritariam e as muralhas cairiam. Tá? Aqui vai falar a questão da muralha, né, como é que ela era bem reforçada, não era qualquer um ali, né, que conseguiria adentrar ali, a não ser pelo poder milagroso de Deus ali, a qual eles conquistaram. Tá? No capítulo 7, versículo 7, tem um texto assim, Josué, ele está diante da arca, tá? Ah, Senhor Deus, porque aqui já está no capítulo 7, né? Josué, após uma situação a qual acontece com ele, ali no capítulo 7, versículo 7, ele fala assim, ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar esse povo ao Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer antes nos tivéssemos condenado em ficar
além do Jordão. O que nós temos aqui no capítulo, entre o capítulo 6 e o capítulo 8? No capítulo 6, nós temos a vitória, né, dada ali por Deus através de Israel, nessa estratégia. No capítulo 7, conta a história de Acã, já que Deus tinha determinado que a primeira cidade, que seria a cidade de Jericó, seria anátima, não era para pegar nada, apenas os vasos de ouro e de prata, que era para ser para a casa do Senhor, mas nenhum animal, nada era para pegar. Mas, infelizmente, Acã, ele pega ali, esconde ali, né, o despojo, e ele fica com isso e fazendo assim cair a ira do Senhor contra ele. Está lá no capítulo de número 7, o versículo de número 20 fala assim, ó, respondeu Acã a Josué questionando a ele, né? Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-a e tomei-a, e eis que então, escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então, capítulo número 6, nós temos a vitória do povo de Israel sobre Jericó. No capítulo número 7, nós temos a derrota de Israel, do povo de Israel, sobre Ai, né? Uma cidade menor. E é interessante que foi até conselho ali dos homens, né, que estava próximo de Josué, que olha para a cidade de Ai e fala, ó, Josué, não precisa cansar o povo, vamos comer nas pessoas que, né, a vitória vai ser fácil. Não sabendo eles, né, que já alguém tinha infringido a lei do Senhor ali e pego algo que não deveria ser pego, que foi Acã, escondido ali em sua barraca, e ali veio a derrota, né, do povo de Israel diante daquela cidade tão pequena. E nós temos aqui o texto ao qual li, que Josué está diante da arca do Senhor, no capítulo 7, versículo 7, questionando. E ele fala assim, ah, Senhor, Jeová, porque com efeito fizeste passar a esse povo Jordão para nos dares na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Oxalá nos contentarmos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra, e não, e então, que farás o teu grande nome? Então Josué está ali clamando ao Senhor e questionando isso, né? Se era para nós perdermos, por que não ficamos antes ali do Egito, né? do Jordão, estabeleceríamos ali, ficaríamos ali tranquilos. Mas que na visão de Josué ali, ele falou que aquilo ali seria uma perca enorme, no sentido de que as nações à frente olhariam e falaram, se ele perdeu para Ai, então quer dizer que para nós vai ser mais fácil ainda. E é isso que ele questiona. E Deus mostra ali que, na verdade, havia um pecado em que deveria ser exterminado, e foi o que aconteceu, tá? E aí, no capítulo de número 8, nós temos aí a conquista, né, de Ai ali, após essa correção ali, nessa questão, Josué, ele alcança ali a vitória, tá? E aí no capítulo 8, versículo 29, fala, e ao rei de Ai enforcou em um madeiro até a tarde e pôr o sol, e ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram a pôr à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Então, após essa correção, ele consegue conquistar ali a terra, ali consegue conquistar essa cidade, a cidade de Ai. Deus abençoe os irmãos. Daremos continuidade aí nas próximas aulas.